Em 2020, foi lançado um filme de animação 2D que, apesar de não ser o mais conhecido do mundo, com certeza cativou muita gente pela sua animação e pela sua história, tendo até mesmo concorrido ao Oscar no ano seguinte. Senhoras e senhores, hoje daremos uma olhada na maravilhosa obra que é Wolfwalkers. Criado pelo estúdio Cartoon Saloon, Wolfwalkers é inspirado nas lendas do folclore irlandês, nos trazendo uma história de homens-lobo diferente daquelas que nós normalmente vemos. Começando pela mitologia da obra, os Wolfwalkers possuem duas formas, assim como a grande maioria das lendas de lobisomem, mas as diferenças começam quando olhamos para sua transformação. Um lobisomem normalmente se transforma alterando a sua forma física, seja pela sua própria vontade ou por conta da lua cheia. No caso de um Wolfwalker não ocorre nenhuma metamorfose com o seu corpo, pois quando um Wolfwalker adormece, o seu espírito deixa o seu corpo humano e assume a forma física de um lobo. E nesse estado, o espírito permanece ligado ao corpo humano, e isso aparenta ter suas vantagens e desvantagens. Um bom exemplo de vantagem é que, até onde vimos, se você se alimentar na forma de lobo, o seu corpo não vai sofrer as consequências da desnutrição. Afinal, a mãe da Mab parece ter ficado na forma de lobo por um longo período de tempo e o corpo dela parecia estar bem ao longo do filme. Mas, se você se ferir enquanto lobo, o seu corpo humano vai sofrer o mesmo ferimento. Afinal, o seu corpo e espírito ainda estão ligados. Mas as diferenças não param por aí. Os Wolfwalkers também possuem algumas vantagens em relação aos lobisomens normais, e uma delas é a sua habilidade de curar os demais. Essa habilidade parece vir diretamente do seu espírito e aparenta só poder ser realizada quando o seu espírito está dentro do seu corpo, ou seja, quando se está na forma humana. E para completar o pacote, os Wolfwalkers também podem se comunicar com os animais. Não dá para saber exatamente qual o grau de comunicação, mas o filme deixa bem claro que a comunicação existe. Robin! Onde você tá? Como assim ela não pode sair da cidade? Quanto a se tornar um Wolfwalker, basta ser mordido por um na forma de lobo. Não dá pra confirmar quanto a ser mordido por um Wolfwalker em forma humana, já que essa situação não aconteceu no filme, e levando em conta os atos da Mab, aparentemente você pode evitar que um humano mordido se torne um Wolfwalker se você curar a ferida da mordida a tempo. Mas a janela de tempo para isso parece ser bem pequena, uma questão de poucos minutos, o que pode ser algo impossível de se fazer dependendo da distância entre você como lobo e o seu corpo humano. Tendo explicado isso, vamos dar uma olhada na história dessa obra. No ano de 1650, na Inglaterra, uma garota chamada Robin se muda para Kincane com o seu pai, que foi chamado para caçar os lobos que vivem na floresta próxima à cidade. A Robin é uma garota corajosa e com um desejo por aventura e diversão. Ela quer ajudar o pai a caçar como faziam na Inglaterra, mas ela não pode porque, além das regras da cidade, o pai teme por ela. Claro que a Robin ignora o pai e vai atrás dele, se deparando com um bando de lobos atacando um rebanho de ovelhas. Ela não é ferida, mas acaba atirando na asa do Merlin, a sua águia, por acidente devido à confusão. E quando ela ia pegar o Merlin, uma misteriosa garota surge da floresta e o leva consigo. E antes que a Robin pudesse ir atrás dela, ela se vê desarmada e de frente para 3 lobos. É uma situação apavorante, ainda bem que o pai dela atingiu um dos lobos com uma flecha e logo em seguida eles foram chamados de volta por um uivo. Apesar de assustada, a Robin não iria deixar isso a impedir de buscar o Merlin, e por isso ela cria uma pequena distração enquanto ela é levada de volta para a cidade e volta para a floresta. Na floresta, ela acaba ficando presa em uma armadilha que o pai dela colocou e acaba sendo mordida por uma loba enquanto a mesma tentava tirá-la daquela armadilha. Essa loba era a Mab, uma Wolfwalker que ao morder a Robin acabou transformando ela em Wolfwalker também. E depois de uma explicação breve sobre o que é um Wolfwalker, a Robin acaba passando um tempo com a Mab e criando uma amizade com ela. E nisso, a Mab revela que os lobos só não foram embora da floresta ainda porque a mãe dela saiu na forma de lobo para procurar por uma nova toca e não voltou até então. Há quanto tempo ela sumiu? Desde... ela tá bem. Ela vai voltar logo. Ela prometeu.
No dia seguinte, a Robin acaba tendo que servir no castelo, mas naquela mesma noite ela acaba se tornando uma loba pela primeira vez, e desse momento em diante, a amizade da Robin e da Mab se torna cada vez mais forte. Tendo dito isso, vamos dar uma olhada nos personagens da obra. A Robin é a clássica protagonista em busca de aventuras e liberdade. Mesmo com medo, ela faz aquilo que acredita ser o certo, mesmo sendo um pouco imatura. A Mab é bem parecida com a Robin. Ela é aquilo que a Robin quer se tornar. Ela é livre para viver e se divertir, coisa que a Robin não é em Kilkenny. O Merlin e eu até ajudávamos meu pai a caçar comida. Agora ele quer que eu fique na cidade o tempo todo. O Lorde Protetor é o vilão do filme. Ele é o responsável, entre muitas aspas, pela cidade de Kilkenny. E ele chamou o pai da Robin para caçar todos os lobos da floresta, já que sem eles, os lenhadores poderiam derrubar as árvores e os fazendeiros poderiam plantar mais. Em resumo, ele queria domar aquelas terras. E é justamente esse o motivo pelo qual a mãe da Mab foi atrás de uma nova toca para Matilha, justamente para protegê-los e evitar que sofressem perdas em um confronto contra as forças do Lorde Protetor. E esse personagem foi claramente inspirado na figura de Oliver Cromwell, que foi o Lorde Protetor da Inglaterra e da Irlanda depois das Guerras Civis Inglesas, que terminaram em 1649. E quando a gente olha para o modo como ele é autoritário, rígido e até mesmo exagerado nos seus atos, não é nenhuma surpresa descobrir em qual tipo de figura histórica ele foi inspirado. Também vale mencionar que ou ele acredita que faz a vontade do Senhor, ou ele só usa isso como desculpa para os atos que ele comete. E sinceramente, eu não duvido que ele realmente acredite, afinal, quantas pessoas já não cometeram atrocidades ao longo da história e disseram que tudo era em nome de Deus? Pra mim, isso só o torna um vilão ainda mais interessante e acreditável. Na verdade, toda essa história ganha uma camada a mais de profundidade quando a gente repara que se trata de ingleses na Irlanda. Afinal, os dois países possuem uma relação difícil desde o século XII. Mas resumindo bastante, e bastante mesmo, a região da Irlanda era controlada e explorada pela Inglaterra no século XVI, e tiveram a sua religião trocada à força do cristianismo para o anglicanismo. Sabe, aquela religião fundada por um rei que queria se divorciar da esposa para pegar a mulher? É, essa aí mesmo. O processo não foi nem um pouco tranquilo e eventualmente acabou criando uma separação entre Irlanda e Irlanda do Norte. Foi só no século XIX que movimentos nacionais irlandeses passaram a questionar fortemente a presença inglesa, principalmente depois de terem que se submeter à fome e a doenças. Afinal, os irlandeses eram menos importantes que os ingleses. A história não é muito boa. Inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados irlandeses tinham que trabalhar como servos aos oficiais britânicos, simplesmente por causa de onde nasceram. Foi só no século XX que a Irlanda começou a revidar com força, com a criação da IRA, o Exército Republicano da Irlanda, e a sua luta pela unificação do seu país por meio de atentados contra o governo britânico. Os ingleses nunca foram gentlemen com os países que dominaram e colonizaram. E esse filme surge como um relato, como uma denúncia da sua dominação, algo que não deve ser esquecido pela história. Um filme que vai nessa mesma pegada é o RRR, filme indicado que ganhou o Oscar esse ano. Pausa no vídeo para um agradecimento especial ao Enzo, que foi quem colocou os dados históricos nesse roteiro. Valeu, cara, você é demais. Voltando aos personagens, o pai da Robin é possivelmente o mais humano e o mais profundo da obra inteira. E, junto a isso, todas as motivações para ele agir como ele age são totalmente compreensíveis e explicadas ao longo do filme. Não sabemos exatamente quando, mas em algum momento ele perdeu a esposa e dali em diante passou a proteger a filha. Talvez até demais. Apesar de amar a filha, ele se mostra rígido e até mesmo frio em alguns momentos, sempre seguindo as ordens do Lorde Protetor e não acreditando nas histórias da filha até ver o espírito dela deixar o corpo e se tornar um lobo. O que até dá pra entender, ele teve que ter uma prova irrefutável de que a filha não estava inventando histórias quando falava dos Wolfwalkers, mas ele também nem se deu ao trabalho de ouvir tudo o que ela tinha pra falar antes de tomar aquilo como uma completa besteira. Eu mesmo vou levar você para a Copa. Mas por favor, achei que o senhor fosse entender. Posso ajudar o senhor, se nós só... Me ajude fazendo... Arma do tipo que mata o Thanos. Ele realmente agiu de maneira muito superprotetora e até mesmo restritiva durante o filme, mas todos os seus atos foram motivados por medo, tanto por ele temer pela filha, quanto por ele temer o que poderia acontecer com eles. E o medo dele até tinha um certo fundamento, já que o Lorde Protetor não parecia nem um pouco compreensivo. Prove que você é um soldado digno esta noite ou amanhã você estará preso.
Agora, acabe com aquela besta selvagem. O que não pode ser domado deve ser destruído. Mas mesmo com tudo isso, e tendo quase matado a mãe da Beth no final, ele acaba tendo seu momento de redenção quando, ao perceber tudo que tinha feito e se tornar um Wolfwalker, ele não só protege a filha do Lorde Protetor, como também o enfrenta, levando assim o tirano à sua queda. Literalmente. Em teus braços, meu senhor. Eu entrego minha alma. Tendo falado da história, mitologia e personagens, vamos dar uma olhada no quesito visual da obra. A animação é excelente, nem preciso dizer muito, mas o visual dela é algo para se comentar. Começando pelo modo como as cores parecem não respeitar as linhas de contorno em boa parte da obra. Mas isso não é um problema, na verdade só aumenta o charme da obra, se tornando algo marcante na sua identidade visual. As linhas de esboço também não ficam de fora, sendo visíveis principalmente nas formas de lobo, o que acaba dando um charme a mais ao movimento dos personagens nessa forma. Fora que em alguns casos a própria line art parece mais com um esboço do que com uma linha final, e mesmo que alguns desses pontos possam parecer algo negativo, todos eles acabam agregando ainda mais a identidade visual da obra, não prejudicando em momento algum e de forma alguma. És belíssimo. Quando olhamos os cenários da obra, eles são claramente opostos, com a cidade sendo feita de linhas retas e cores meio cinzentas, enquanto a floresta é um local repleto de curvas e cores mais vivas. E essa decisão de design dos locais não é à toa, cada local é desenhado de modo a representar um de dois opostos. A cidade é uma jaula, uma prisão fria e sem cor, um local no qual mal se pode ter esperança e a liberdade não passa de um sonho. Já a floresta representa aquilo que a Robin tanto deseja, liberdade. Não, é peixe. É liberdade. E de dinheiro Também, também. é liberdade. Liberdade. Vamos sair daqui antes que alguém nos veja. Mas é peixe. Ela é um local repleto de curvas, repleto de vida e das mais variadas cores, sendo o completo oposto da cidade. A trama de Wolfwalkers representa uma luta entre o medo e a liberdade. Com o passar do filme, a floresta vai diminuindo, e isso pode expressar muito bem os atos do Lorde Protetor. Quanto mais ele usa o poder que tem e o medo para manter as pessoas sob seu comando, menos liberdade resta. Ele nunca foi um líder bom ou justo, ele sempre foi cruel e autoritário, e quanto maior se tornava o seu poder, menor a floresta ficava. Cidadã, só vamos chegar até aqui. A floresta tá ficando menor a cada dia. Os Wolfwalkers e os lobos eram aqueles que lutavam por liberdade e no fim acabaram triunfando contra um tirano e partindo para um novo lar. O filme passa uma bela mensagem de que mesmo com medo, sempre vale a pena lutar por liberdade e no fim sair das jaulas que nos prendem, tanto físicas quanto mentais. E no fim da história, a cidade de Kilkenny foi deixada para trás pela Robin, pela Mab, pelos seus pais e pela matilha de lobos, que partiram juntos em busca de um novo lar. E dessa vez, sem que ninguém os impedisse de viver as suas vidas. Eu queria trazer essa obra para o canal há muito tempo, mas só agora eu tomei coragem para reescrever esse roteiro. Eu realmente espero que tenham gostado e, se não conheciam a obra, recomendo que deem uma olhada, não vão se arrepender. Mas e aí? Já conheciam Wolfwalkers? Vão dar uma chance pro filme? Deixa aqui nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust, e até o próximo vídeo.